também, para o nutricionista que está em teleconsulta, pensar sobre as plataformas que usa. Nós temos pacientes com diferentes idades, como eu falei anteriormente, com diferentes características sociais, então é importante avaliar junto com o seu paciente, com o familiar, enfim, com o usuário, o grau de familiaridade que ele tem com aquela tecnologia e entender qual a melhor tecnologia para ele. Então, por exemplo, você pode ter um paciente idoso que não quer te atender num aplicativo via laptop, ele quer fazer o uso, por exemplo, de uma ligação em vídeo por WhatsApp. Ele pode optar por uma ligação via FaceTime, enfim, é preciso que se entenda que para aquele paciente, o que é mais fácil para ele, o que causa menor estresse. Imagine você ter que fazer um relato da sua condição de saúde e ainda estar preocupado se o seu nutricionista vai compreender, vai ter acesso à informação. Então, a escolha da plataforma ela deve ser adequada para que a consulta transcorra sem problemas, sem interrupções, não é? Ainda mais porque no momento da teleconsulta, nós também temos que ter uma preocupação com o quê? Com a segurança e a privacidade dos dados. Então, será que eu preciso usar um fone? Será que meu paciente também precisa usar um fone? Será que alguém vai ouvir a conversa? Mas qual é o problema de eu ouvir a conversa? A consulta em nutrição, ela traz um relato pessoal, né? Muitas vezes é um relato de um estado psicológico diferenciado, de perda de apetite, ou de um quadro de anorexia, ou de bulimia, ou de um transtorno, enfim, propriamente dito, né? Seja ele qual o transtorno que for, alimentar, nesse sentido eu me refiro, e que não quer e não vai ser compartilhado com outra pessoa. Então, o nutricionista tem a responsabilidade de garantir esse sigilo, essa privacidade das informações. Nós devemos estar atentos a isso. Quando o meu paciente, meu cliente, olha, agora com a pandemia, eu estou atendendo pacientes que já eram meus e que viajaram, pacientes que eu já atendia, enfim, paciente que está em outro estado, fora do território nacional. Então, a resolução 660, né, ela não restringe que o nutricionista atenda um paciente somente na sua jurisdição. Não diz que eu tenho que atender, se eu sou nutricionista do CRM3, apenas pacientes residentes nessa jurisdição, por exemplo. Mas o paciente ele deve ser orientado que a partir de 28 de fevereiro de 2021, as consultas virtuais não poderão ser realizadas após essa data. Doutora Fabiana, mas nós estamos tão próximos ao dia 28, sim, estamos próximos, deve haver uma comunicação do sistema, né, do Conselho Federal de Nutricionistas sobre a extensão ou não deste prazo. Se você me perguntar o que eu penso, eu direi que eu penso que esse prazo deve ser estendido por conta de nós estarmos ainda numa situação pandêmica, mas, obviamente, esse é um tipo de deliberação no âmbito do Conselho Federal. Então, esse paciente precisa ser alertado que após esse período, né, se tiver necessidade de reavaliar o estado nutricional, por exemplo, de fazer um novo diagnóstico nutricional, ele precisa de uma consulta presencial. Portanto, eu chamo a atenção que a teleconsulta, neste momento, é uma realidade por conta da pandemia, e não uma realidade ad eternum. Neste momento, não. Então, eu acho que eu chamei a atenção para algumas questões que eu acho importante e não gostaria de trazer uma apresentação enfadonha, mas sim causar alguma reflexão no sentido de como eu vou manter a qualidade da consulta em teleconsulta, né, do mesmo modo da presencial. A teleconsulta tem aspectos éticos e práticos que se combinam, tanto os aspectos práticos que eu comentei anteriormente, desde o sigilo dos dados até o modo como eu vou ouvir o meu paciente, estão intimamente ligados aos aspectos éticos que permitem que eu tenha uma boa atuação. Então, eu gostaria de finalizar a minha fala com um pensamento bastante simples, que é, na dúvida de como eu devo agir, eu tenho que lembrar que, neste momento, a teleconsulta em nutrição, ela está, de fato, aumentando a oferta de serviços em nutrição.
e nós estamos ofertando serviços de qualidade, possibilitando acesso, né? Também uma questão de equidade e eficiência dos cuidados nutricionais, que é muito interessante que seja garantido por meio da teleconsulta. No entanto, é preciso que nós tenhamos muito claramente esclarecidos para nós mesmos e para nossos pacientes as possíveis desvantagens, né, e os desafios que uma adequada implementação da teleconsulta de nutrição trazem para a nossa atuação. Doutora Fabiana, a senhora se refere, então, à impossibilidade? Não, eu não me refiro à impossibilidade. Eu me refiro a regulamentar a nossa teleconsulta, de modo que ela possa apresentar uma qualidade adequada, para que seja factível uma consulta que possa atingir os objetivos de forma ética, levando em consideração a situação que nós estamos e levando também em consideração as vantagens que a teleconsulta trouxe, como a questão da mobilidade e do acesso a mais pessoas à consulta em nutrição. Evidentemente, devemos pensar sobre isso. Vale ressaltar que, nesse aspecto, o sistema Conselho Federal de Nutricionistas, o sistema CFN-CRN, está muito atento e tivemos uma rápida resposta do sistema no sentido de viabilizar aos nutricionistas o atendimento online. Então, eu gostaria de deixar muito bem registrado a obrigatoriedade, a necessidade, a importância da teleconsulta em nutrição, preservar as características de qualidade do atendimento nutricional, né, e também de ser capaz de superar os desafios desse distanciamento espacial que nós estamos submetidos, né, sempre nos atentando às possíveis limitações na coleta de informações. E quando eu digo na coleta de informações, eu chamo especial atenção, obviamente, para a questão antropométrica, já que os exames bioquímicos, nós temos um acesso mais facilitado em termos de atendimento virtual, e a conversa também pode ser muito bem estabelecida por meio virtual. Chamo atenção, então, para o fato de que continuam vigentes a preocupação e o zelo pela obtenção, pela guarda e pelo uso das informações coletadas em consulta nutricional. Nenhum desses aspectos deve ser negligenciado. Obter a informação deve receber a atenção que a guarda da informação e o uso da informação também tem. A teleconsulta em nutrição, portanto, ela pode ser uma opção factível de qualidade e que talvez até seja prorrogada meses adiante, mas, volto a dizer, que, como qualquer outro nutricionista inscrito no sistema, eu estou aguardando as deliberações do nosso conselho de classe.